Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas é aí que está me assistindo, mas estamos de volta na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir o seguinte: se você que me assiste, você é aquela pessoa que você ama o Senhor Jesus, você diz que é fiel ao Senhor Jesus, mas você é fiel de boca ou é fiel de verdade mesmo? Porque se não, você não é aquela pessoa que esteja disposta a mudar se for preciso, se compreender que está errado e precisa mudar, se não estiver disposto a mudar, este vídeo não vai resolver, não vai ser interessante, vai ser uma perda de tempo. Nem vale a pena assistir. Agora, se você é aquela pessoa fiel, que você tem a mente aberta e você quer a verdade a respeito do Evangelho, a respeito da Igreja do Senhor Jesus, enfim, tem o desejo de ser um cristão de verdade mesmo, um cristão unido, um cristão em Cristo. Então eu te convido a vamos em frente, estamos juntos e vamos prosseguir vendo este vídeo. Mas uma coisa que eu peço, por favor, não fique assim porque eu falei e é assim. Eu procuro, da minha parte, ser fiel à palavra de Deus. Agora, nós temos a obrigação de cada um examinar. Veja que lá no livro de 1 Coríntios, lá, no capítulo 14, eu não me recordo o versículo, está escrito a respeito da igreja que, a respeito de profetas, ou seja, daqueles que falam da parte do Senhor, né? Que falam em 2 ou 3 e que os outros julgam. Portanto, nós jamais podemos ficar maravilhados com o que as pessoas falam e acreditar, e assim acabou, está taxado. Não. Todo ser humano está sujeito a falhas. E eu não sou diferente. Portanto, aquilo que eu falo, julgue pela reta justiça, pelas escrituras, a palavra de Deus. Este vídeo vai ficar um pouco longo, porque temos de comentar bem a respeito deste assunto. Bom, é o seguinte, nós estamos vendo o que está acontecendo com a igreja de hoje. Nós vemos o que está acontecendo com a pregação de hoje, o Jesus que é apresentado hoje nas igrejas. Então a gente vê que está um caos mesmo. No entanto, muitas pessoas começou com poucos e outros vieram vindo e graças a Deus já tem um número de pessoas que estão fiéis a Cristo, que estão procurando ser fiéis a Cristo, largando o erro e abraçando esta causa do Evangelho do Senhor em falar a verdade, doa quem doer. E então isso me alegra, porque estamos unindo força, né, as pessoas em torno do Evangelho do Senhor Jesus. Ele sofreu até a morte de cruz para nos salvar. O mínimo que nós podemos fazer é nós defender o Evangelho do Senhor. Olhar um pouquinho o que Ele fez por nós e vamos ter a coragem de, mesmo que seja debaixo de perseguição, vamos estar firmes com o Senhor ao anunciar a palavra da verdade. Então, o que me deixou contente por esses dias atrás, que eu estava vendo um pastor, ele publicamente dando uma entrevista numa mídia, onde ele é um pastor que ele é de nome, uma pessoa de peso. Esse eu vi. E outros também, outros pastores, outras pessoas aí de nome no meio evangélico que estão entendendo, que estão compreendendo o erro que estão cometendo e estão
admitindo seus erros publicamente e estão concordando, procurando buscar o modelo da igreja antiga. Esse pastor, ele falou, ele admitiu publicamente que a igreja, hoje a igreja brasileira principalmente, ultrapassou os limites, se deixou o modelo da igreja do Senhor Jesus lá para trás e que está vivendo o ego, o eu. Então, que bom, graças a Deus, porque tem pessoas que estão vendo isso, estão mudando. Inclusive, esse pastor ele falou, precisamos urgentemente mudar a pregação do Evangelho, mudar o modo de pregar, mudar o modo de conduzir o rebanho, a juventude e tal, e conduzir nos moldes apostólicos e não nos nossos modos criados. Olha que beleza quando a gente fica feliz quando a pessoa compreende o verdadeiro Evangelho e mesmo que esteja errado, está pronta a se retratar, está pronta a voltar e iniciar do começo se for preciso, mas seguir no caminho que é Cristo. Apenas uma coisa que eu me chamo a atenção, que apenas mudar a pregação do Evangelho não vai resolver. Porque a igreja moderna se deteriorou tanto, isso não tem. Pode ser pentecostal, pode ser neopentecostal, pode ser tradicional. É só pegar a Bíblia, só pegar a palavra de Deus, só ver o modelo da igreja apostólica, que foi o que Deus deixou, foi o que Jesus deixou, foi o que os apóstolos deixaram. É aquele modelo, não é para modificar, não se deve mudar. Porque aquele evangelho é que vai salvar aqueles que são predestinados para a salvação. Aqueles que não estão para a salvação não vão salvar. E mudar isso, querer ir além do Espírito Santo para convencer o pecador, é acabar trazendo problemas para aqueles que estão se salvando. Então, só mudar a pregação, vamos dizer assim, mudar a estratégia, vamos dizer como um marketing, não está vendendo bem a mercadoria, opa, então vamos mudar a estratégia. Vamos usar de uma outra maneira de apresentar o produto. Isso não resolve, pode resolver no comércio, mas não no Evangelho. Então é preciso, no caso, mudar tudo. É preciso que esse sistema religioso, denominacional, seja extirpado e começado da estaca zero, no temor do Senhor, em tudo. Vamos ver a palavra de Deus para não ficar só naquilo que a gente comenta. Eu gostaria de nós começar aqui por 1 Samuel, o capítulo 15, versículo 22, já dá uma clareza ali para nós. Que diz assim: porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vemos que aqui Saul havia obedecido à voz do Senhor parcialmente, não completamente. Mas o Senhor não quer. O Senhor não quer as nossas justiças. Ele quer que se obedeça o que Ele mandou, o que Ele determinar. Daí o que acontece? Muitas igrejas hoje querem fazer alguma coisa de melhor, querem apresentar o seu melhor para o Senhor, e aí há todo um planejamento, todo um ensaio, coisas desse tipo para apresentar o melhor para o Senhor. Mas o que o Senhor acha do nosso melhor? O que o Senhor acha da nossa justiça? Vamos ver Isaías, capítulo 64 e o versículo 4. O que o Senhor acha da nossa justiça? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. A nossa justiça perante o Senhor, a face do Senhor é essa: trapo de imundícia. Para quem não sabe o que é trapo de imundícia, a gente vendo lá a numeração de Strong, nós vemos que no original significa pano de menstruação. Isso mesmo, pano de menstruação. Hoje nós poderíamos dizer assim que a nossa justiça, aos olhos do Senhor, não passa de um absorvente feminino usado. Para que serve o absorvente usado? Unicamente para ir para o lixo. Então, me diga uma coisa, o que é que nós vamos apresentar para Deus do nosso melhor? O nosso melhor que nós podemos apresentar ao Senhor é a obediência, é seguir à risca o que Ele determinou através dos apóstolos, através do Evangelho da Graça para nós, a igreja. Prosseguindo ainda mais em frente, vamos ver aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 21. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que aquele que ama Ele não é aquele que vai apresentar shows lá do mais escolhido, de bandas especiais e de ensaiadinhos. O que o Senhor quer é a sinceridade do nosso coração. Se vamos cantar louvor ao Senhor, então vamos tirar esse louvor do nosso coração com a nossa voz, sem estar ensaiando tanta coisa de que isso ali o Senhor não quer. Ele quer a sinceridade, quer o que está dentro de nós, e não aquilo que ensaiamos para tentar apresentar o melhor. Mais em frente, veja o que diz aqui Romanos, capítulo 6, versículo 17. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma ali: mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Isto é, Paulo está dizendo que ele está dando graças a Deus porque a igreja de Roma aceitou a pregação do Evangelho da forma que é. E procurou então obedecer esta forma que o Evangelho foi pregado, não criar um Evangelho diferente. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui vem mais um detalhe. Tem muitas pessoas que dizem: eu não deixo da minha igreja, não deixo da minha denominação, porque eu tive um sonho, porque não sei o quê, porque eu sei. Então não está obedecendo a Cristo. Não está obedecendo a Deus, está obedecendo a um sonho, a uma revelação, uma profecia, que é duvidoso tudo isso, né? E deixando a palavra de lado. Então não importa, temos que obedecer a Deus. Se o lugar onde estamos é de acordo com o Evangelho da Graça, ótimo. Mas se não é, a Bíblia nos diz: sai dela, povo meu. O povo do Senhor não vai ficar no meio de invencionices e coisas erradas. Agora, que nem aqueles pastor falou, né? Glórias a Deus, pode ser um começo, começar a mudar essa pregação tendenciosa do Evangelho, essa mudança do Evangelho da Graça, por um outro Evangelho segundo o homem, segundo a vontade do homem. Começa por aí. Mas eu não acredito que esse pessoal que está nesse embalo, que está gostando, porque hoje apresenta um Evangelho nas igrejas, não o Evangelho segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade das pessoas. É tipo a política. O que acontece com o político? Ele fica em cima do muro para ver o lado
que tem mais, o lado que dá mais lucro, daquele lado ele passa. As igrejas estão procurando isso também. Um outro exemplo veja que os nossos dados, todo aquele que tem internet hoje sabe, os dados vazaram, eles sabem os gostos de todos nós. Eu, por exemplo, tenho os meus gostos. O computador vive cheio de propaganda, de spam, oferecendo produtos segundo o que eles acham que é a minha vontade, de acordo com o meu uso da internet. E assim é todo mundo. Então, hoje as igrejas estão acontecendo isso. Eles vão de acordo com os gostos das pessoas. Procura apresentar um evangelho que satisfaça a plateia. E não o evangelho que satisfaça o Senhor. Porque o evangelho que satisfaz o ego das pessoas traz as pessoas. Mas o evangelho, amados, que satisfaz a vontade do Senhor, que alegra o Senhor conosco, não espere estar cheio de gente lá, não. É muito diferente. Então, eu gostaria que o irmão, a irmã, a pessoa que está tendo a paciência de acompanhar este vídeo, está tendo o interesse, então compare a liturgia das igrejas de hoje com a que foi deixada como modelo para nós. Porque os apóstolos foram os últimos a deixar para nós, um legado do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, então, como era a liturgia no tempo da igreja, que vê uma parte, tem mais partes, tem muito mais, mas vamos ver o básico para comparar com a liturgia de hoje. Como que acontece na igreja de hoje e como era na igreja primitiva. Bom, começamos aqui por Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim, o Senhor Jesus fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Obviamente que 2 é o mínimo. Não pode ser de 3 para mais. Reunido, veja que aqui não é o nome da igreja tal, ou da igreja tal, desta ou daquela. É o nome de Jesus. Só existe um nome, o nome de Jesus. Na igreja primitiva, você nunca vai encontrar lá um CNPJ, você nunca vai encontrar um livro, o rol de membros. O rol de membros da igreja do Senhor Jesus, ela está lá no céu e vai ser aberto. Ela vai ser aberto lá. Então, o livro do rol de membros da igreja de Cristo não tem aqui na terra, está lá no céu. E quem escreve nesse livro não é um homem, é o próprio Senhor Jesus quem acrescenta ao seu corpo cada um daqueles que são salvos. Compare com a igreja de hoje como está. Começando por aí. A reunião não tem que ter nome de igreja, é ao nome do Senhor Jesus. Isto é, as pessoas se reúnem com a intenção de que o Senhor Jesus seja o centro da reunião. Não se tem mais nada a não ser o Senhor Jesus no centro da reunião. Começa por aqui. Daí vamos em frente lá, vamos ver um modelo. 1 Coríntios 14, capítulo 14, vamos ver a partir do versículo 26, que fala sobre a reunião, como era a reunião na igreja no passado. E é um modelo, obviamente, que nós foi deixado para seguir. Então diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, veja bem, quando vos reunis, quando a assembleia se reúne, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Quer dizer, existe um propósito na reunião. Este propósito é o Senhor Jesus no centro, é o Espírito Santo quem distribui, quem escolhe,
quem que vai orar, quem que canta, não tem nada de programação pré-programada. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, vamos em frente. No caso de alguém falar em outra língua, uma língua estrangeira, né? Que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isso sucessivamente e haja quem interpreta. A igreja. Será que existe uma igreja hoje que acontece de alguém falar em língua estranha, língua estrangeira, e ter intérprete? Vamos analisando aí. Agora diz que se não tiver intérprete, cale-se, permaneça calado na igreja. Agora no versículo 29, tratando-se de profetas. Aqui vamos entender o que é profeta. Profeta, lá no Antigo Testamento, eram pessoas selecionadas para o Senhor. A igreja não existia aqui na terra. Ninguém sabia o que era a igreja. Ela só foi revelada ao apóstolo Paulo. Então, os profetas eram diferentes. Eram pessoas selecionadas por Deus para transmitir os oráculos de Deus ao povo. Então, o que é um profeta? O profeta é aquele que fala da parte do Senhor ao povo. No tempo dos profetas do Antigo Testamento não se tinha uma Bíblia pequena, assim. Assim como essa aqui, a Bíblia pequena, se pudesse carregar debaixo do braço. Eram rolos enormes. Então, não se tinha tudo escrito. Não estava completa a Bíblia, os oráculos do Senhor. Então, os profetas eram escolhidos e Deus revelava a eles para o povo. Era diferente de hoje, que a Bíblia está completa e está completa a revelação do Senhor. Então, tratando-se de profetas, aqui falando dos profetas de hoje, dos profetas do Novo Testamento, ou seja, todos aqueles que falam da parte do Senhor. Pode ler na Bíblia e explicam para o povo. Deus dá a revelação do que significa aqueles trechos da Bíblia que está falando, e pode ter coisas ocultas que as pessoas não sabiam. Então vão passar a ficar sabendo ali. Então este é o profeta. Não é que lá você vai arrumar uma noiva loira, você vai ganhar na loteria, você vai gravar. Para, isso aí deixa de lado. O profeta de hoje profetiza a palavra do Senhor que já está revelada, já está escrita. Esse é o profeta. Então, tratando-se de profeta, não diz que fala em apenas 2 ou 3. Veja bem que fala de 2, 3, não fala para ter um lá selecionado. O pregador tal vai pregar esta noite, tal, e daí. Veja nas igrejas como acontece. Então tem pelo menos 2 pessoas falam, ou até 3. Né? Fala apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Hoje, se alguém julgar um pregador, é capaz de ser expulso da igreja. Ao passo que a palavra diz que é para julgar sim. É para o pregador ser julgado, o profeta ser julgado. Se, porém, vier revelação, ao trem que esteja sentado, cala-se primeiro. Ou seja, se o profeta, o pregador está falando, e alguém lá no banco tem a revelação, este pregador tem de se calar e tem de escutar o que aquela outra pessoa tem a dizer. Hoje, o que acontece se alguém interromper uma pregação? Vamos em frente. Vamos comparando aqui a palavra do Senhor. O que acontece nas igrejas? Dizem que é a palavra do Senhor. Vamos ver. Porque todos podeis profetizar uma para os outros, para todos aprenderem e serem consolados. Veja, aqui já nós vimos como que alguém vai aprender a profetizar. Vai precisar aprender a profetizar. É porque tem que aprender a Bíblia, é porque tem que ler a Bíblia, é porque tem que ver como que a ordem dentro da congregação, dentro da igreja, qual é a ordem. Aprender isso aqui, então, quando o Espírito Santo chamar, esta pessoa vai falar da parte do Senhor com ordem, com decência. Isto
Para que possam aprender, né? Para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui tem mais uma coisa. Alguém pode dizer, não, essa ordem era para a igreja de Corinto. Aqui está sendo claro que é para todas as igrejas dos santos, a não ser para aquelas igrejas que não eram dos santos. Aquela igreja que não é dos santos pode bagunçar, pode ser como for. Mas a igreja que é dos santos, você conhece pela ordem, pela licença e pela obediência. Qualquer denominação aí que não usa desta ordem, aqui dada pelo apóstolo Paulo, e não usa de licença, de moderação, não é a igreja dos santos, é o que a palavra está dizendo. É uma bagunça. Mais um detalhe aqui agora, uma parte que as igrejas não falam. As igrejas têm medo de falar. Mas não adianta nós termos de falar. Aqui o profeta fala da parte do Senhor. Fala da parte do Senhor. Que é sobre o ministério feminino, o ministério das irmãs. Há um mau entendimento que muitas irmãs acham que para seguir o que está escrito aqui, elas vão ser assim como seres inferiores, que vão estar lá embaixo, no segundo plano, tá? As irmãs têm um ministério glorioso quando elas são obedientes, porque a maior glória do ser humano é ser obediente à palavra de Deus. Não tem por que ficar triste. Veja bem, o homem, não tem de que se gloriar, porque ele tem que estar sujeito a Cristo. Então, o que é que a mulher tem de inferior de estar sujeita ao homem? Quando ela se sujeita, ela não está se sujeitando ao homem, ela está se sujeitando à ordem do Senhor. Então vamos ao ministério feminino. Se aprontem as mulheres para entender, porque o Espírito Santo falando com você entende. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós? O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Foi vocês, foi a igreja que criou a palavra ou foi Deus? Então, foi a igreja, daí pode fazer como quer. Se foi as pessoas que criaram, como está as igrejas hoje, que modificaram, estão falando, é uma palavra que se originou nas próprias pessoas, e não em Cristo. Porque a palavra que se originou em Deus é essa que Paulo ensina. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento de quem? Paulo. Do Senhor. O que vos escreve. Tudo o que Paulo escreveu é mandamento do Senhor. Quem rejeitar isto, está rejeitando não Paulo, não o que prega, mas está rejeitando o próprio Senhor. Veja a gravidade das brincadeiras de hoje. E por último diz assim, no versículo 38, e se alguém o ignorar, será ignorado. Bom, ignorou o que o apóstolo Paulo falou, que é o mandamento do Senhor, será ignorado pelo Senhor também. Olha que coisa mais triste é uma pessoa ser ignorada pelo Senhor. Ser tipo aquele que chega no dia, lá diante do Senhor, tudo feliz, contente, Senhor, nós trabalhamos na tua obra, que maravilha. De onde vocês são? Eu conheço vocês. Mas nós profetizamos, Senhor,
Nós fizemos maravilhas em tudo em teu nome. Não os conheço. Não sei quem vocês são. Porque assim que fizeram com a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor veio, e está aqui, não está no céu, e não está lá no abismo, está perto de nós, está perto de mim, está perto de ti, está na tua boca, no teu coração, está junto de nós, não está longe. E viramos as costas para esta palavra. E vamos criar novos modelos de evangelho. É isso que vai acontecer. Trabalhamos, damos duro, inventamos tanta coisa para encher a igreja. E daí chega lá tudo em vão. Eu não conheço, se afaste de mim. São obreiro de iniquidade, se afaste de mim. É triste, mas é verdade. Quanto ao ministério das irmãs, que a gente não podemos se alongar muito no nosso comentário, que a gente tem já um vídeo a respeito do ministério das irmãs. As irmãs, com isso, que não fiquem tristes, se alegrem. Vocês são aquela parte que completa aquilo que o homem faz. Bem-aventurado o homem que tem uma esposa que é obediente a Cristo. Ali tem uma família abençoada. Olha o que está acontecendo hoje com a juventude. Olha o que está acontecendo com as mulheres. As mulheres se rebelaram. Hoje existem as feministas, essas pessoas que estão usadas por Satanás para levar as mulheres todas à desobediência a Deus. Praticamente todos os dias a gente está vendo aí na mídia mulheres sendo assassinadas, jovens, meninos sendo assassinadas, sofrendo abuso, uma série de coisas. Mas veja por quê. Porque se deslocam daquele lugar que o Senhor deixou. O homem sai fora, a mulher sai fora, um vai fazer o que Deus deixou para outro. Não vai. O Senhor tem bênção, irmão, para você, no teu lugar, no teu ministério. É glorioso. Na Bíblia, é só procurar que acha, e nós vamos fazer mais vídeos a respeito do ministério das irmãs. Então, a respeito do ministério das irmãs, vemos aqui como na igreja, na reunião da Assembleia, as irmãs devem estar caladas, não devem se manifestar, a não ser cantar junto com a igreja, coisa assim, mas não deve usar de autoridade de homem, não deve pregar a palavra ou ensinar para a igreja. Não deve fazer isso. Claro que elas têm ministério que elas devem evangelizar, elas devem pregar a palavra, elas devem fazer a obra, mas de acordo com aquilo que o Senhor mandou. Não na reunião da Assembleia. Agora veja, amado, a igreja de hoje. Onde que na igreja do passado tinha pastora? Onde que na igreja do passado tinha bispa? Aonde que na igreja do passado tinha apóstola? Tudo isso inventaram hoje nas igrejas. Chegou a esse ponto o abuso com as coisas de Deus, o abuso com o Evangelho, chegou a esse ponto de criarem as coisas, irem além, e por isso está da maneira que está. Agora também a palavra de Deus se cumpre, que a apostasia ia entrar, as heresias iam tomar conta, e como eu disse no começo, eu duvido, podem até mudar a pregação, trazer uma pregação mais condizente com o Evangelho, mas eu duvido que vão querer mudar tudo, mudar todo o sistema religioso denominacional. Eu quero dizer para vocês, amado, você talvez diga assim, não, aonde que tem uma igreja que siga o modelo da igreja primitiva? Tem, existe. E no mundo todo. Só que não é uma igreja que tem nome, por isso a gente não acha. Porque a igreja onde se reúnem 2, 3 pessoas em nome do Senhor Jesus, mas não apenas como células aqui e ali. São pessoas que se reúnem, mas buscam onde tem outros irmãos que pertencem ao corpo de Cristo, onde existe
aquela ordem que o Senhor deixou em Efésios lá, onde tem e deu uns para apóstolos, que hoje não tem mais, isso já terminou, mas foi o Senhor que deu apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para doutores, não, professores. Então, a igreja do Senhor Jesus tem essas pessoas, mas não significa que tem nome ou que tem uma organização com livro de membros, com CNPJ e tudo mais. Não, são pessoas que esperam no Senhor, são pessoas que, nessa esperança no Senhor, o Senhor mostra tudo o que é preciso e encaminha tudo para que essa união das pessoas no mundo inteiro, ela seja em um corpo, em que haja obediência. E é uma igreja que eu não vou me alongar mais aqui a respeito da igreja do Senhor Jesus, porque levaria muito tempo. Mas ela existe sim, é a igreja que caminha para a perfeição e que é perfeita em Cristo. Porque Cristo é perfeito. Tá certo, irmãos? Aqui terminamos, então eu creio que não tem mais por que ir além. E talvez alguém possa dizer assim, mas o que eu faço? Estou numa denominação lá diferente, como é que eu vou chegar na igreja do Senhor? Está muito simples. Sai fora da Babilônia, sai do meio da incredulidade. Principalmente, eu não digo por causa que tem um irmão lá que é incrédulo, uma coisa isso é normal. Mas quando uma liderança que deveria ensinar a verdade convive com ele, pelo amor de Deus, não tem como conviver num lugar desse. Então, a única coisa é sair, mesmo que seja para ficar sozinho, esperando o Senhor, porque o Senhor Jesus tem as suas ovelhas extraviadas pela cristandade, que ele vai reunir, uma por uma. O dia do arrebatamento da igreja, o corpo do Senhor vai estar reunido. Pode ter certeza. O corpo vai ser bem pouquinho. Mas o Senhor não vai estar ir buscar de um lugar do outro, ele vai buscar antes de ele vir buscar o seu povo. O seu povo não é um povo extraviado, é um povo e é um corpo. Estão reunidos em um corpo. Tá bom? Pondere, pense no que você ouviu até aqui. Ora que o Senhor te dê direção. Procure analisar o que eu falei, se está de acordo com a palavra. E então a decisão é tua. Não, meu amigo, minha amiga, você decide, né? Aí eu não posso decidir mais. A minha parte é essa técnica, tá bom? Eu oro para que o Senhor nos dê, a mim, a você, entendimento e sabedoria para nós compreender a verdade do Evangelho e sair do sistema de mentira, se afastar o mais longe possível, para que o Senhor, então, nos santifique. E possamos então no dia do arrebatamento, seja sair do túmulo, ou seja, ter o corpo transformado, mas subir com o Senhor. Não ser ignorado pelo Senhor depois, por ter ignorado a palavra dele aqui. Tá bom? E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!